Num olhar do presente, projetado no futuro, vemos que nos últimos 10 anos foram concretizados projetos e desafios estruturantes em vários domínios que contribuíram para este bem-estar. O processo de saneamento e consolidação financeira da autarquia é um destes projetos. A renovação e reclassificação do parque escolar em todo o concelho e para todos os níveis de ensino. A requalificação de todos os acessos rodoviários do concelho de Alcanena aos concelhos limítrofes. Um plano de remodelação e recuperação faseado das estradas e arrumamentos municipais. A cobertura de quase 100% das povoações do concelho com a rede de saneamento básico. A cobertura do concelho com uma rede social de apoio à terceira idade e pessoas carenciadas, suportada nas IPSS e nos serviços da autarquia. O apoio e promoção da requalificação e construção de edifícios e equipamentos desportivos, culturais, sociais e patrimoniais. A requalificação do carçoscópio e a sua integração no Centro de Ciência Viva. O apoio efetivo, generalizado e transparente ao funcionamento das associações desportivas, culturais e sociais. Disponibilização de uma agenda cultural e lúdica planeada e diversificada. A reabilitação da rede de coletores de saneamento industrial. A criação da empresa municipal Aquanena como concessionária dos serviços de água, saneamento e outros serviços conexos. Descentralização administrativa da autarquia com a implementação dos gabinetes de cidadão. Ações e valorização do território e das pessoas nas áreas cultural, económica, social e ambiental. Criação das áreas das ARUs para apoiar a reabilitação do edificado urbano. Reforço da capacidade de decisão do poder local através da aceitação da descentralização de competências em várias áreas. Continuar a lutar pela devolução da decisão às entidades locais sobre a extinção das freguesias. Elaboração, aprovação e garantia de financiamento de um plano e programa de ações e medidas para a sustentabilidade ambiental. Conclusão do processo referente ao PDM a submeter à aprovação dentro de dias. Elaboração e aprovação do regulamento de serviços de águas e saneamento. Elaboração em curso do plano pormenor da área de desenvolvimento económico entre os nós A1 e A23. As realizações efetuadas e as medidas desafiantes e estruturantes que enunciamos contribuirão e reforçarão o caráter de sustentabilidade social, económica e ambiental. Contudo, este objetivo, como nos demonstraram os nossos fundadores, construiu-se com um trabalho dedicado em proximidade com os municípios. Por outro lado, o nível dos resultados futuros será mais elevado se, apesar das naturais diferenças de opinião das forças partidárias, houver o consenso possível nas questões estruturantes para o território. Mais uma vez, referimos o legado destes fundadores, que homenageamos, que nos ensinaram e lembram que a sua missão só foi realizada com o apoio e a decisão e adesão indispensável da população. Por fim, neste dia que se pretende de reflexão, de festa e de reconhecimento, cumpre-nos agradecer aos que com o seu trabalho, esforço e dedicação deram um contributo relevante na segurança e valorização deste território e das suas gentes. Assim, agradecemos aos dirigentes e equipes ligadas às instituições de saúde, solidariedade social, Câmara Municipal, Proteção Civil, Bombeiros, Aquanena e aos voluntários anónimos que nos protegeram, ajudaram e continuam a ajudar no combate a esta guerra pandémica. À Câmara Municipal, na pessoa da sua Presidente, extensiva a todos os vereadores, Presidentes de Junta e demais autarcas em exercício. Aos membros da Assembleia Municipal,
como órgão deliberativo desta autarquia, que aqui me honra o dever de os representar. À comunidade educativa que, com muito esforço e inovação, garantiram com segurança a nobre missão de educar os nossos jovens. Aos empreendedores e trabalhadores que, com todas as limitações devidas à pandemia, estão a recriar-se e a inovar para manter a atividade económica e a estabilidade laboral. Aos dirigentes das associações e instituições que intervêm em ações em diversas áreas dos respectivos territórios. Às pessoas, por fim, singulares e entidades coletivas que irão ser homenageadas na cerimónia que se segue pelos contributos dedicados de valorização do território, das suas gentes e da promoção da sua educação e cultura. Viva a população do Concelho de Alcanena, viva o Concelho de Alcanena, viva Portugal! Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Excelentíssimos representantes das forças políticas, estimados munícipes e restantes convidados. Ao comemorar o 107º aniversário do Concelho de Alcanena, a CDU saúda e presta homenagem a todos os republicanos que contribuíram para a sua formação, assim como a todos os que sempre lutaram pela democracia e pela autonomia administrativa deste Concelho. Pela segunda vez, comemoramos este aniversário em condições excepcionais, devido à epidemia mundial do Covid-19. Esta epidemia tem impedido o normal funcionamento da vida social, económica, cultural e desportiva. A situação pandémica que temos vivido trouxe uma crise social e económica e de saúde pública, que já causou milhares de mortes no nosso país. Enaltecemos aqui também o comportamento cívico dos nossos munícipes no cumprimento voluntário das regras de cuidados e saneamento aconselhados pelas autoridades de saúde para conter a propagação do vírus. A CDU envia uma saudação a todos os trabalhadores do Concelho, nomeadamente aos do Serviço Nacional de Saúde, setor social e serviços públicos que asseguraram e asseguram o combate diário à pandemia. A crise económica veio expor a debilidade do tecido empresarial nacional. A redução da atividade económica, o sufoco das despesas fixas e as dificuldades impostas pelos grupos económicos e a banca levaram à falência muitas micro, pequenas e médias empresas. Milhares de trabalhadores ficaram desempregados, outros com cortes nos seus salários, horários de trabalho sem regras, imposição de férias forçadas e outros atropelos aos seus direitos. O nosso Concelho continua a ser predominantemente industrial, constituído por pequenas e médias empresas. A necessidade de modernização dos processos de fabrico e de mão de obra qualificada para responder às exigências dos mercados levou ao encerramento de muitas empresas de cortumes e a indústria têxtil quase desapareceu. O nosso Concelho ficou praticamente reduzido a uma única indústria, o que fez de Alcanena um feudo da indústria de cortumes. A competitividade tem sido garantida pela desvalorização das forças de produção, nomeadamente pela mão de obra barata, baixos salários e pelo trabalho sem direitos, que as sucessivas alterações ao Código do Trabalho têm vindo a permitir, tal como acontece por todo o país. Também a população laboriosa, quando há oscilações ou crise na única indústria praticamente existente no Concelho, sente os efeitos negativos dessa situação. A falta de diversidade da atividade económica
é responsável pelo afastamento de muitos jovens qualificados que saíram para estudar e não regressam por falta de oportunidades no mercado de trabalho e falta de garantias de vida aprazível e com qualidade. O setor comercial é sobretudo formado por unidades familiares e é com preocupação que assistimos a encerramentos no pequeno comércio sem que sejam criados estímulos à sua manutenção e desenvolvimento. A excelente localização do nosso concelho, no centro do país, junto a duas vias importantes como a A1 e a A23, não teve reflexo no desenvolvimento económico, nem na fixação de população, contrariamente ao que se verificou noutros concelhos vizinhos, que, aproveitando as condições criadas com as novas acessibilidades, alavancaram o seu desenvolvimento ultrapassando o Alcanena. O nosso concelho, com mais de 100 anos, que se apresenta como um concelho industrial, não tem parque empresarial ou parque de negócios para atividades económicas. Esta velha situação existe por falta de vontade e coragem dos órgãos políticos locais. Apenas favorece uma minoria, mas empobrece e desvaloriza todo o nosso concelho. Há mais de uma dezena de anos que se espera por um novo PDM. É fundamental concretizar com brevidade a revisão do PDM, por forma a criar condições para que o mesmo constitua um incentivo ao desenvolvimento do concelho. É imperioso criar um parque industrial com infraestruturas para a localização de novas unidades fabris, de negócios ou outras atividades económicas. Captar e instalar novos investidores será essencial para o desenvolvimento do concelho. A falta de investimento em construção habitacional e disponibilidade de habitação acessível aos jovens e famílias de menores recursos impede a fixação de novos agregados familiares. A diminuição demográfica do concelho é também um fator de empobrecimento do mesmo. Se juntarmos a esta situação os problemas ambientais resultantes dos resíduos da indústria de cortumes, temos as principais razões que têm contribuído para a desertificação do concelho. Procure-se obter a sustentabilidade ambiental, não só protegendo os municípios da poluição atmosférica e os importantes recursos hídricos, como condição vital para promover o turismo de natureza e aventura. Que se aposte no desenvolvimento turístico do concelho, que, integrado no Parque Nacional da Serra da Aire e Candeeiros, é proprietário de elementos geomorfológicos ímpares, divulgando e promovendo a riqueza paisagística. Como exemplo disso, temos as grutas, o Polos de Minde, a nascente do Alviela e as maravilhosas paisagens que nós podemos desfrutar das nossas duas serras. É essencial possuir uma boa rede viária, sendo que muitas das nossas estradas se encontram em mau estado de conservação, mesmo as da responsabilidade do município. Bons acessos entre todas as freguesias e povoações contribui para o desenvolvimento local e fixação de habitantes. Aproveitem-se as manifestações culturais, dinamizem-se eventos envolvendo as nossas gentes, apoie-se o vasto movimento associativo do concelho para colocar Alcanena na agenda cultural do país. A CDU considera que só com uma política diferente o nosso concelho terá futuro. Há 107 anos o concelho de Alcanena atingiu a autonomia administrativa. 107 anos passados, o concelho de Alcanena precisa de atingir urgentemente a autonomia frente aos poderes instalados. Com pouco peso económico, pouco peso político, com problema ambiental e demográfico, o futuro não se encontra assegurado e risonho. A resposta a estas dificuldades é possível e está nos valores republicanos e democráticos dos nossos fundadores,
que colocaram os interesses coletivos à frente dos interesses pessoais. Urge clarificar a nossa identidade, o que passa por uma política de desenvolvimento e assegure e projete o nosso Conselho. Nestas comemorações, da fundação do Conselho de Alcanena, a CDU apela a uma gestão autárquica, democrática, participada e comprometida com os interesses e necessidades da população e do Conselho. Viva a República, viva o Conselho de Alcanena. Um bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos representantes dos partidos políticos, Excelentíssimos Srs. Vereadores e Vereadoras, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta, demais autarcas e ex-autarcas, Corpo de Bombeiros, Forças de Segurança, convidados. Minhas senhoras e meus senhores, reunimos para assinalar os 107 anos da fundação do Conselho de Alcanena, uma efeméride com os seus momentos institucionais e respectivos discursos de circunstância. No entanto, por norma, as populações só se mobilizam para ir aos eventos culturais, seja uma peça de teatro ou um concerto, e as atribuições das medalhas honoríficas. Cada ano que passa, a celebração do Dia do Conselho é cada vez menos participada pelos munícipes e a reflexão pública sobre o Conselho cada vez mais reduzida a alguns dos que exercem funções políticas. Afinal, o que representa o Conselho de Alcanena para cada um de nós? Qual a responsabilidade de quem tem funções políticas? Como eleitos, somos exigentes no cumprimento do nosso dever de servir a causa pública? Cerramos fileiras de forma acrítica, de acordo com os projetos políticos que nos elegeram, ou temos a capacidade para construir pontes? Temos a capacidade de, sobre as críticas negativas, não nos barricarmos na nossa verdade? As nossas intervenções baseiam-se e avaliam-se em factos ou de acordo com o que mais nos convém? E qual a nossa responsabilidade como cidadãos? Que comunidade somos ou queremos ser? Sentimos e pensamos o Conselho ou somos meros espectadores de iniciativas de terceiros? Repudiamos as políticas que graçam na base do clientelismo, da promiscuidade dos interesses corporativos, partidários ou pessoais? Ou estamos resignados? Somos capazes de construir bases comuns em prol da comunidade? Somos capazes de construir uma comunidade ativa, vivida e onde o debate esteja sempre presente e cada um tenha um espaço para ser, sem receios, fazer ouvir a sua voz? O Conselho é mais que uma região administrativa. É quem nele vive, é quem nele trabalha, é quem o sente. Não abdiquemos de nada a que temos direito. Não abdiquemos de escrutinar as decisões de quem nos gera. Não abdiquemos de ter políticos que nos sirvam e não que se sirvam. Não abdiquemos de exercer a liberdade de pensar, debater, concordar e discordar. Não abdicamos de ter uma gestão autárquica transparente. Não abdiquemos de ser exigente com quem nos governa. Ou seja, não abdiquemos de nada a que temos direito, de querer sempre mais e melhor para o nosso Conselho, pois mais e melhor para o nosso Conselho implica mais e melhor para a nossa geração, mais e melhor para as gerações futuras. Celebremos então o Conselho de Alcanena. Celebrar o aniversário do Conselho de Alcanena é celebrar as nossas vidas, as nossas memórias, o nosso presente e o nosso futuro. Viva o Conselho de Alcanena! Muito bom dia a todas e a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Deputados Municipais, Presidentes de Junta, de Uniões de Freguesia, restantes autarcas,
Excelentíssimo Senhor Comandante dos Bombeiros Jorge Frazão, e na sua pessoa cumprimentar o restante corpo de bombeiros aqui presente hoje, representantes dos partidos políticos, convidados, caras e caros munícipes do Concelho de Alcanena. Viva o Concelho de Alcanena! O nosso Concelho comemora hoje 107 anos de existência. E as minhas primeiras palavras dirijo-as às munícipes e aos munícipes do nosso Concelho Centenário que no último ano viram as suas vidas mudar radicalmente. Num período sem paralelo da nossa história e que estaríamos longe de imaginar que fosse possível. Mas foi. E estamos apenas ainda a tentar respirar de novo nas nossas vidas. Endereçava um profundo abraço solidário aos que sofreram perdas irreparáveis e também a quem tem sofrido a solidão, a angústia, a frustração, as dificuldades financeiras de uma crise social e económica causada por uma pandemia que obrigou a encerramentos de vários negócios, de equipamentos, da nossa economia e que colocou em suspenso as nossas vidas. Vai demorar a recuperar. Mas os raios de sol que maio, entretanto, nos trouxe antecipam uma primavera e um verão noutras circunstâncias. É por isso de louvar aqui hoje, nesta sessão solene, quando comemoramos o nosso Concelho, o trabalho incansável realizado pelos profissionais de saúde, pela estrutura da proteção civil, bombeiros, autarcas, associações e PSS, para combater a pandemia e garantir as melhores condições de segurança às nossas populações. Ou, em caso necessário, o correspondente socorro a quem dele precisa. Não foram estes os ilustres de há 107 anos, mas estiveram, sem dúvida, à altura do seu nobre desígnio e que seguramente os orgulhará onde estiverem. Temos tido a honra de ter tido homens e mulheres que, ao longo destes 107 anos, souberam de dar de si o melhor em função dos outros. E o ano que passou demonstra isso de forma categórica e inequívoca. Por falar em raios de sol, saúde também, um assunto corrente. Noutra área, a recente iniciativa parlamentar na discussão da proposta de lei que define o regime jurídico para a criação, modificação e a extinção de freguesias, que desta forma, respeitando a história, a identidade e a vontade das populações, possa ser reposta a justiça às freguesias e às populações que o ambicionem. O nosso futuro está, por isso, nas nossas mãos e dele não abdicaremos, de forma abnegada e de forma empenhada. E o Partido Socialista, que aqui hoje represento, muito tem contribuído para a construção e o desenvolvimento de um concelho próspero, justo, solidário. Uma verdadeira terra de oportunidades e de realizações. Um território atrativo, um estilo de vida saudável, de bem-estar físico e psicológico, usufruindo das nossas deslumbrantes paisagens do Real Viela ou da área protegida do Parque Natural das Serras da Aire e Candeeiros, de uma biodiversidade ímpar. Estrategicamente, por isso, a qualidade ambiental não poderia deixar de continuar a ser sempre uma prioridade para nos afirmarmos e podermos ser competitivos. E tem, por isso, recolhido muito da nossa atenção, existindo hoje um quadro de futuro compreendido, acarinhado, incentivado a um nível supra-concelhio, pela tutela, que procura garantir esse pilar como uma base fundamental de qualquer construção. Destaco a recente elaboração de um plano estratégico para a evolução do sistema de Alcanena, cujos investimentos a realizar para cumprimento da licença de descarga ou da regularização dos episódios de odores têm já
um financiamento assegurado na ordem dos 5 milhões de euros. Aliás, nós fomos dos primeiros municípios do país a ter já financiamento previsto através do Plano de Recuperação e Resiliência, o que é bem demonstrativo da seriedade e da maturidade das nossas propostas. Ou o novo regulamento para os serviços de abastecimento de água e de saneamento das águas residuais urbanas do concelho de Alcanena, que iniciará em breve uma nova fase nesta relação de sustentabilidade que o nosso concelho exige. Fruto de um trabalho, é importante reconhecer e saudar, fruto de um trabalho muito participado, com os contributos da sociedade civil, de outras várias entidades, nomeadamente as que representam o nosso setor industrial, e que resultou, sem dúvida, num documento concertado e abrangente. É por isso um bom exemplo de articulação institucional e da partilha em decisões estratégicas fundamentais, num processo que não pode falhar e cujo sucesso será realmente o sucesso do nosso concelho. Temos, por isso, criado todas as condições para tornar o concelho e o nosso território mais atrativo para as nossas empresas, para novas empresas, para crescerem, criarem riqueza, para criarem novas oportunidades e novos empregos de qualidade, que permita inverter a tendência demográfica e que nos permita crescer em número de habitantes. Sem dúvida que este, a par da questão ambiental, são realmente os maiores desafios que nós temos pela frente. E é verdade, os grandes desafios motivam, os grandes motivos, os grandes desafios transformam. Precisamos de atrair novas famílias que escolhem, como muitos de nós, o concelho de Alcanena para viver, para investir, para construir um percurso profissional, para construir um projeto de família, para as nossas terras, para as nossas freguesias. As nossas terras a que sempre chamaremos o nosso lar, que estão sempre nas nossas raízes e nas nossas memórias, pelas quais o nosso coração baterá sempre mais forte, em que sempre responderemos ao chamamento das nossas associações, em que sempre responderemos ao chamamento das forças vivas do nosso concelho, um património humano marcante. É tempo de paixão, é tempo de sentimento, é tempo de ambição. Que seja aqui, no nosso belíssimo território, que os nossos filhos cresçam, felizes, com orgulho e a perspectiva de um dia também eles poderem ser obreiros na construção deste nosso mundo. Um mundo que nós queremos cada vez mais, não apenas nosso, mas também de muitos outros, de muitas mais. E por isso, sem dúvida, será um dia histórico para o nosso concelho, o dia da aprovação da proposta final de revisão do PDM. Encontra-se a ser ultimada. Procurará esta revisão responder de forma direta e ser um mecanismo desbloqueador, pragmático, efetivo, que responda às necessidades das pessoas e das empresas. Mesmo não representando tudo aquilo que ambicionávamos, por claras imposições externas que tivemos que cumprir, apresenta de forma muito positiva uma nova estrutura de perímetros urbanos, mais abrangente, em todos os aglomerados, com uma capacidade edificatória ampliada e uma nova parametrização de critérios. Critérios esses que são responsáveis, muitas das vezes, pela obstaculização à fixação de novas famílias. Representa, por isso, um aumento de 32% na capacidade edificatória e de mais de 100% em áreas disponíveis para espaços de atividades económicas. Dizia, por isso, a quando do início da discussão pública, que terá igualmente de garantir uma velocidade institucional adequada à velocidade da vida e dos investimentos, competitividade e atratividade territorial, em tempo real, como se impõe nos dias de hoje.
Terá que garantir a afirmação e a renovação de um paradigma empresarial, garantindo uma economia mais robusta, mais diversificada e o desenvolvimento sustentável. E é verdade, muitas das vezes, apenas os soundbites das notícias negativas importa replicar. Mas fomos nós, após décadas de impasse, de oportunidades que se perderam, que estamos a concretizar a implantação de um parque empresarial no nó da A1 com a A23, com 140 hectares. Um projeto multifuncional, de interesse não só municipal, mas também regional e nacional, destinado à instalação de atividades económicas diversificadas, quer seja indústria, logística, serviços, mas com uma visão territorial que defenda a sustentabilidade do território e a qualidade de vida no concelho de Alcanena. Um novo espaço, urbanisticamente de qualidade, estruturado de raiz, atrativo, adequado às exigências dos novos investimentos para realmente um novo futuro. Por isso, seria plenamente justo não procurar outras respostas ou novas respostas, como se as estrelas por algum motivo nos brindassem de repente com uma inspiração inspiradamente inspiradora, mas reconhecer o trabalho que tem sido feito nos últimos anos no concelho de Alcanena. E é comum nesta altura nós citarmos vários pensadores. Eu citarei da cultura pop os Pet Shop Boys. Não procurem sinais nas estrelas. Olhem à volta da vossa vida que encontrarão os sinais suficientes. O saneamento financeiro da autarquia, com a redução de dívida de cerca de 14 milhões de euros e uma progressiva redução do IMI. O apoio a todas as associações culturais, desportivas, recreativas e PSS. Reforço de verbas, reforço de competências das juntas de freguesia. Orçamentos participativos jovens ou outros projetos vocacionados aos jovens. Renovação de equipamentos desportivos, sintéticos em campos de futebol, campos de ténis, pavilhões, estádio municipal, piscinas. A dinamização de uma agenda cultural intensa, abrangente, descentralizada, integrada, reforçando a oferta dos nossos equipamentos, do cineteatro, da biblioteca municipal, das galerias municipais, valorizando os nossos artistas e os nossos agentes culturais. A requalificação do espaço público, as áreas de reabilitação urbana, a requalificação da praia fluvial dos Olhos d'Água, a reabilitação do quartel dos bombeiros de Alcanena, o apoio às duas corporações, a valorização à estrutura da proteção civil, as novas instalações da GNR, a criação de uma rede de percursos pedestres, do centro de BTT, do centro de marcha e corrida, das caminhadas ou do trail, dando a conhecer o nosso património natural, valorizando as potencialidades do turismo natureza. A reabilitação da rede de coletores do sistema de saneamento ou a construção de novas redes de saneamento em locais que em pleno século XXI continuavam sem esta estrutura básica. E é verdade, reconhecendo e enaltecendo o espírito de sacrifício e as dificuldades que as populações atravessaram e que ainda atravessam no desenvolvimento destas obras. A reabilitação dos mercados municipais ou das juntas de freguesia, um novo parque escolar completamente reabilitado, coincidente com a excelência do projeto educativo que temos no concelho de Alcanena. A conservação, valorização ou ampliação do património religioso ou dos cemitérios. A concretização de uma estratégia local de habitação, já com um acordo assinado e com financiamento garantido. A reabilitação de fogos de habitação social. A reabilitação da rede viária estruturante, Alcanena-Malhou, Minho de Valalto, Minho de Serra de Santo António, da Serra para Moitasvenda, de pontes ou de extensos quilómetros dentro das localidades e ainda tudo e mais alguma coisa que fizemos para que a 361 fosse efetivamente uma realidade. A criação de uma empresa municipal vocacionada exclusivamente para a questão ambiental. Os festivais de gastronomia, de música, de folclore, de pedestrianismo. Um forte investimento no desenvolvimento social, aumentando substancialmente as respostas sociais, intergeracionais,
de uma autarquia agora também distinguida como familiarmente responsável, apostando no apoio ao emprego, apostando no apoio aos migrantes. É incrível, não é? Os sinais que nós encontramos quando apenas olhamos à nossa volta. A política, caros amigos e caros amigos, não serve para outra coisa que não para isto. Trabalhar e muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas que servimos. Sei que fomos, somos e continuaremos a ser merecedores da confiança do Conselho de Alcanena. Porque o trabalho está à vista e é verdade, não merece ser interrompido. É importante, por isso, uma palavra de reconhecimento e agradecimento ao empenho, à dedicação de todos os trabalhadores da autarquia, mas também os trabalhadores das juntas de freguesia e uniões de freguesia, estando todos eles também aqui hoje de parabéns, pelo que contribuem e já contribuíram na construção e na concretização de um concelho melhor. Não poderia, neste dia, deixar de evocar o trabalho de todos os autarcas, de todas as cores políticas, que procuraram sempre o melhor para o desenvolvimento do nosso concelho. Mas também não poderia deixar de realçar, em especial, os autarcas do Partido Socialista, num projeto político que demonstra ter uma visão e uma capacidade de concretização que ficará por muito tempo como chancela e referência local, regional e nacional. E por isso temos memória. Como se viu recentemente, por ocasião das comemorações do 48º aniversário do Partido Socialista, com homenagem a Joaquim Pereira Henriques, reconhecendo o exemplo da sua ação, de amor e dedicação ao concelho, como um referencial de excelência do poder local democrático, responsável pela transformação que ocorreu no nosso concelho e também em Portugal nos últimos anos, vencendo décadas de atraso. Gostaria também aqui hoje de deixar uma palavra de apreço a Maria João Gomes, com quem partilhei o privilégio de servir o nosso concelho. Uma palavra de apreço pela sua permanente disponibilidade, profissionalismo. Sempre demonstrou essa capacidade no exercício das suas funções. Mas tudo se deve, em primeiro lugar, a Fernanda Aceiceira. Lidera este concelho e devolveu-lhe a credibilidade e um sentido. Uma mulher com uma clarividência e uma capacidade de trabalho e de concretização notáveis. Por imposição legal, não poderá recandidatar-se, mas será para sempre credora de um reconhecimento pela dignidade, pela integridade, por tudo o que deu e continua a dar ao nosso concelho. Permanecerá como um exemplo de autarca, que colocou sempre em primeiro lugar o superior interesse do município. Obrigado, Fernanda Aceiceira. Temos um projeto e uma visão para o nosso concelho. E estamos prontos para a apresentar e para apresentar o nosso compromisso para a próxima década. Apostaremos num território mais inteligente, mais criativo, turisticamente mais atrativo, economicamente mais competitivo, ambientalmente mais sustentável, socialmente inclusivo e solidário. Aos 107 anos de vida, o Concelho de Alcanena assiste a um trabalho exemplar, como de forma positiva se progride e se desenvolve. Não vale a pena tentarem argumentar o contrário disto. Não é justo, não é correto e não é verdade. O 25 de Abril trouxe-nos, sim, a liberdade. Com ela, o respeito democrático. Com ele, a responsabilidade do ético reconhecimento. Por isso, não tenham medo. Que ninguém tenha medo de reconhecer. Não simpatizo, não votei, mas sim, fizeram um bom trabalho. E tenho a certeza que continuarão a fazer um bom trabalho.
porque os conhecemos, porque são de confiança. Porque sabemos que não foi tudo feito, sabemos que não foi tudo bem feito, mas sabemos que muito foi feito e que ainda mais será feito em nome de todos nós, de todos vós, dos vossos pais, dos vossos filhos, dos vossos amigos, vizinhos, dos que vivem e dos que sentem o concelho de Alcanena. Temos muito bem definido o que queremos, firmes numa convicção que voltar aos tempos de indefinição e descontrolo não servirá o futuro do concelho de Alcanena. Continuaremos empenhados no novo ciclo com uma nova e renovada ambição. O trabalho, a dedicação, a seriedade no desempenho das funções públicas, esses serão sempre os nossos compromissos com a população do concelho de Alcanena. Viva o concelho de Alcanena, viva Portugal! Bom dia a todas e a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a sua presença, todos os deputados municipais presentes, vereadores, vereadoras, presidentes de juntas e uniões de freguesia e presidentes de juntas e uniões de freguesia, Sr. Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena, e no comando cumprimento todos os bombeiros presentes, toda a corporação dos bombeiros municipais de Alcanena e também os bombeiros voluntários de Minde e, de uma forma geral, cumprimento todos os presentes e cumprimento a população do concelho de Alcanena, mesmo que ausente presencialmente nesta sessão solene. Agradeço também à comunicação social aqui presente, à TV Minde que está a acompanhar esta sessão solene e permitirá a divulgação dos respectivos vídeos, e também a quem tem estado a colaborar nos vários momentos culturais coordenados pelo Sr. Vicente Batalha, que também agradeço. À Madalena Ferreira, à Carolina Veneno, à Sara Fernandes, alunas da Escola do Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro, à Maria Gil Marques, que tivemos a oportunidade de ouvir e que saúdo, trazer as crianças e os jovens para participar nestas sessões solenes, nos nossos momentos institucionais ou outros, é sempre um trabalho relevante. E ao Luís Simões, que também aqui colaborou e que são sementes de um importante projeto que foi desenvolvido no nosso concelho, o Grupo de Teatro Alcanena em Cena, e que infelizmente, por vicissitudes várias, nomeadamente tendo em conta a própria pandemia, também abrandou a sua atividade. Sintam-se por isso todos cumprimentados, sintam-se por isso todos felicitados. O concelho de Alcanena, hoje, dia 8 de maio de 2021, festeja os seus 107 anos de existência. Foi por isso, há 107 anos, que, com a Lei 156, de 8 de maio de 1914, foi criado. Uma história de 107 anos, um concelho centenário, com uma história rica, com uma garantia de um bom futuro, obtido com a conquista de um presente mais sustentável ao nível ambiental, económico e social. Importa, por isso, agradecer e reconhecer a todos os que se envolveram, empenharam e lutaram pelo seu processo de criação. A todos os fundadores, que hoje foram já homenageados junto ao seu monumento na Praça 8 de Maio.
Agradecer e reconhecer também a todos os que acreditaram e continuam a acreditar no Conselho de Alcanena, para trabalhar, para residir, para investir ao longo destes 107 anos. A todos os autarcas agradeço reconhecidamente na pessoa do primeiro Presidente de Câmara eleito após as primeiras eleições livres e democráticas após o 25 de Abril, o Sr. Joaquim Pereira Henriques. Hoje também homenageamos todos os autarcas já falecidos, numa homenagem simbólica que ocorreu no Cemitério Municipal de Alcanena, tendo sido pedido que em cada junta e união de freguesias essa homenagem também acontecesse nas respectivas localidades. Acreditar no Conselho de Alcanena é escolhê-lo entre 308 municípios do país para nele residir, para nele trabalhar, para nele investir. São as efetivas decisões individuais que marcam a diferença entre quem acredita e confia no Conselho de Alcanena e quem não acredita e não confia e por isso não trabalha, não reside ou não investe no nosso Conselho, optando por outros conselhos. Em cada território são mesmo as pessoas com as suas características e atitudes que marcam a diferença. Há as pessoas que acreditam e as pessoas que tudo fazem para que ninguém acredite. Há as pessoas que valorizam e as pessoas que tudo fazem para que a desvalorização seja o seu registro diário. Há as pessoas que trabalham de forma empenhada e dedicada, profissional e socialmente, e as pessoas que procuram ter uma ocupação que lhes dê pouco trabalho e que passam a vida ainda a criticar quem trabalha. São alguns exemplos de quem está efetivamente de forma positiva e construtiva na vida, em sociedade, e de quem está de forma negativa e destrutiva. Convido a fazermos todos uma reflexão para concluirmos que características pessoais e humanas são as que mais podem contribuir para a construção, crescimento e desenvolvimento das comunidades em que se inserem. Vivo no Conselho de Alcanena há 58 anos. Estou como Presidente da Câmara Municipal de Alcanena há quase 12 anos. Termino o meu terceiro e último mandato, previsivelmente no próximo mês de outubro. Na Câmara Municipal, nas juntas de freguesia, nas uniões de freguesia, nas entidades locais, regionais ou nacionais, procurei dialogar, articular, trabalhar com todas e com todos, na procura dos maiores compromissos possíveis para a concretização de projetos de interesse público relevante para o Conselho de Alcanena. O serviço público esteve sempre em primeiro lugar. A todos e a todas agradeço. Aos vereadores da minha equipa que sempre me acompanharam, Hugo Santarém, Luís Pires e agora eleito neste mandato Oscar Pires e mais recentemente a Carla Ramos. À ex-vereadora Maria João Gomes, aos restantes vereadores da oposição eleitos ao longo destes 3 mandatos, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro Silvestre Pereira, eleito também para estes 3 mandatos e na sua pessoa a todos os deputados municipais, agradecendo toda a colaboração da Assembleia Municipal. A todas e a todos os presidentes de junta e uniões de freguesia e respectivos executivos, com quem foi possível avaliar e procurar concretizar várias realizações em cada localidade, algumas delas ainda em curso. A toda a rede social do Conselho de Alcanena, representada no Conselho Local de Ação Social, pelo trabalho diário e pela dinâmica social desenvolvida, apoiando crianças, jovens, idosos, respectivas famílias, contribuindo para termos um Conselho mais solidário. Sim, temos um Conselho de Alcanena mais solidário. Ao agrupamento de escolas de Alcanena, pelo trabalho desenvolvido e resultados obtidos em prol da educação e da formação no Conselho de Alcanena, e a todos os restantes parceiros do Conselho Municipal de Educação, que têm contribuído para um Conselho mais educador. Sim, temos um Conselho mais educador. A todos os agentes da Proteção Civil, da Defesa da Floresta e da Segurança, representados no Conselho Municipal de Emergência e Proteção Civil, na Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, no Conselho Municipal de Segurança, a todos se deve a maior garantia na proteção e segurança de pessoas e bens, tornando o Conselho mais seguro. Sim, temos um Conselho mais seguro.
A todos os jovens, nomeadamente os representados no Conselho Municipal de Juventude, pela sua dinâmica, pelos seus sonhos, pelas suas concretizações, em prol de um Conselho mais jovem. Sim, queremos ter um Conselho mais jovem. Têm sido verdadeiros espaços de encontro, de reflexão sobre o presente e de avaliação para um caminho que juntos temos feito para o futuro. Todos contribuíram para a definição da estratégia do Conselho no horizonte 2017-2025. Todos têm sido verdadeiros conselheiros para as várias estratégias sectoriais. O ano 2021, a meio do período definido, era o ano destinado para a avaliação da existente estratégia para perspectivar um futuro mais alargado. Mas a pandemia que se iniciou em março de 2020, comprometeu iniciarmos esse trabalho conjunto de reavaliação. E agora, nomeadamente a partir deste mês de maio, em que se encontram criadas melhores condições para o efeito, também entendo que não é já o momento para esse trabalho ser levado a cabo pelo atual Executivo, quando novos projetos políticos se encontram em preparação para serem sufragados nas próximas eleições autárquicas. E as razões ficaram bem patentes nesta sessão solene, com os vários representantes de várias forças políticas representadas na Assembleia Municipal e com as respectivas intervenções. Desejo que o período até às eleições seja vivido de forma construtiva, com respeito entre todos e todas, e que ganhe o projeto que a população de Alcanena reconheça reunir melhores condições para que o Concelho de Alcanena continue no caminho do desenvolvimento e do crescimento. Nesta sessão solene são os meus desejos para o futuro do Concelho de Alcanena. Estou contente e feliz por tudo o que tem sido concretizado, assim como continuarei a ficar muito feliz por tudo o que de bom continuar a ser realizado. Esta é a última sessão solene em que estarei como Presidente da Câmara Municipal, funções que continuarei a desempenhar com muita honra durante cerca de mais 5 meses. Nunca abandonei o espírito de missão que me moveu, nem abrandei a determinação e a coragem que me nortearam a construir equipas, a definir um projeto para o Concelho e com todas e todos a procurar concretizá-lo em todas as áreas e dimensões. Em 2009, com uma nova geração de pessoas, assumimos novas políticas, com mais energia, com mais competência, com mais dinamismo e com o lema "Juntos construímos o futuro". Desde então, juntos temos efetivamente contribuído para construir o futuro do Concelho de Alcanena. Chegamos em 2021 ao futuro que se tornou possível quando se parte de um contexto conjuntural e estrutural desfavorável e comprometedor, como aconteceu ao nível local e nacional e que hoje corresponde a um passado que muitos parecem ter esquecido. Quem todos os dias o viveu, quem o ultrapassou, quem criou condições para que agora, em 2021, o contexto seja bem mais favorável, nunca o vai esquecer. Parabéns, Concelho de Alcanena. Que tenhas sempre pessoas lutadoras, que trabalhem todos os dias para fazer o melhor possível. Que saibam dar continuidade aos caminhos que se abriram e que agora é tão mais fácil de percorrer. Caminhos percorridos em coerência, com responsabilidade e determinação em 18 áreas durante estes 12 anos. Em todas elas há trabalho concretizado. Há até trabalho que foi para além do que foi assumido como compromisso. Há trabalho que fica já a decorrer. Há novos projetos a serem lançados. Importa, pois, prestar contas e fazer um balanço em cada uma dessas áreas. Um município que sempre procurou garantir o rigor da gestão autárquica. Em 2009, a dívida total era de quase 20 milhões de euros. Em 2021, à presente data, está na ordem dos 5 milhões de euros. Uma redução de cerca de 75%. De quase 6 milhões era a dívida a curto prazo, que tornou insustentável o normal funcionamento da autarquia, sem dinheiro para pagar aos seus fornecedores, que todos os dias batiam à porta da Câmara para falar com a Sra. Presidente. A preparação e aprovação do plano de saneamento financeiro foi o primeiro desafio estruturante a ultrapassar
para o futuro. Em 2009, encontramos 21 empréstimos de médio e longo prazo, num total de quase 14 milhões de euros. Em 2021, existem 8 empréstimos a médio e longo prazo, de 4 milhões de euros, sendo 2 milhões excepcionado para o limite ao endividamento. Em 2009, o limite ao endividamento chegou a estar ultrapassado em mais de 4 milhões de euros. Em 2021, há uma margem positiva superior a 10 milhões de euros. Para haver continuidade, importa continuar a não exceder os limites ao endividamento, o que é conseguido e obtido desde 2011, ano em que foi aprovado o Plano de Saneamento Financeiro. Os prazos médios de pagamento a fornecedores são cumpridos dentro, em média, dos 30 dias, quando chegaram a ser superiores a 1 ano. Quem consegue não reconhecer este trabalho e este percurso? Não foi este caminho determinante para o presente que temos vivido e para o futuro do Conselho? Um município que trabalhou para garantir um planeamento estratégico. Em 2009 estava a iniciar a revisão do PDM, processo burocrático, complexo, todos sabemos. E vivemos durante estes 12 anos com um PDM com muitos constrangimentos para as pessoas, para as empresas, para o território. Em 2021 fica o trabalho da revisão do PDM concluído, com um planeamento estratégico que permitirá ter mais pessoas, mais empresas e assegurar mais dinâmica socioeconómica. Em 2009, encontramos a área localizada junto à A1 com a A23 totalmente impedida de qualquer acolhimento empresarial. Em 2021, já é possível empresas instalarem-se nessa área com a suspensão em vigor, numa extensão de 36 hectares e com um plano de pormenor em execução que permite chegar aos 140 hectares. Também a zona industrial de Minde, totalmente infraestruturada, com os incentivos à instalação, com redução do valor por metro quadrado e com maior estabilidade económica e financeira para além da social e em termos de saúde pública, reúne condições para o seu desenvolvimento. Hoje temos um município com uma proposta de revisão do PDM participada, concertada, que se aguarda a aprovação e publicação final, ainda com um processo de melhorias a serem defendidas de imediato em sede de ratificação e também em sede da recondução em curso do plano de ordenamento do Parque Natural Serra da Águia e Candeias. Criaram-se condições para mais áreas de atividades económicas e para as existentes reunirem condições de ampliação das suas instalações. Um caminho de verdadeiro incentivo ao empreendedorismo, que importa especializar no atendimento e no enquadramento, sem dúvida. Valorizar este trabalho é acreditar nas condições que estão criadas para o desenvolvimento e para o crescimento do Conselho, numa perspectiva de maior diversificação da atividade económica. É esse o verdadeiro objetivo. Para a valorização do maior setor de atividade industrial do Conselho, que sempre foi valorizado, foi registada a marca Alcanena Capital da Pele. E em parceria com os vários parceiros locais e nacionais, foi lançada a Expopel, iniciativa que foi um êxito nas suas 4 edições, em 2011, 2015, 2016, 2019, e que faz todo o sentido continuar. Com o objetivo de criar melhores condições para as atividades económicas, têm sido intervencionados os mercados municipais. Em 2009, tínhamos todos os mercados municipais a precisar de intervenções e de requalificação. Em 2021, todos os mercados municipais ficam requalificados. Temos o mercado municipal de Alcanena totalmente requalificado, tornando-se numa zona nobre de atividade económica na sede do Conselho, no investimento que ultrapassou 1,7 milhões de euros. Temos o mercado municipal de Moitas-Venda, cedido em regime de comodato à Junta de Freguesia de Moitas-Venda, e requalificado também com o apoio da Câmara Municipal em 55 mil euros. E o mercado municipal de Minde a iniciar as obras de reabilitação ficarão concluídas ainda em 2021 e cujas intervenções, no geral, ultrapassarão os 300 mil euros. Um município que manteve a articulação com todas as freguesias. Temos trabalhado com todas e para todas as freguesias, mesmo com executivos eleitos por outras forças políticas, como não podia deixar de ser.
É certo que as dinâmicas e os interesses eleitorais para 2021 provocaram evidente alteração na forma como alguns elementos passaram a relacionar-se com a Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal manteve sempre e mantém sempre a relação institucional e a procura de honrar os compromissos com todos, mesmo lançando ainda novos compromissos. Em 2009, a Câmara tinha para com as juntas de freguesia dívidas de cerca de 500 mil euros. Toda a dívida foi regularizada e paga. Não há dívidas com as juntas e uniões de freguesia. Em 2021, há um total de 500 mil euros, por coincidência, mas a serem transferidos anualmente pela Direção-Geral da Administração Local para todas as juntas e uniões de freguesia, cumprindo os compromissos assumidos com os autos de transferência assinados e em vigor. E assim fazemos face às competências que, no âmbito do processo de transferência de competências para as juntas de freguesia, também aceites nas várias áreas, têm sido asseguradas. Limpeza de vias e espaços públicos, manutenção de espaços verdes, mobiliário urbano, reparações e intervenções em estabelecimentos escolares são competências apoiadas com o orçamento do município para as juntas de freguesia. As necessidades identificadas pelas juntas e uniões de freguesia em termos de ampliação de cemitérios têm vindo a ser garantida e apoiada também. Cemitério de Monsanto, Cemitério de Moitas Vendas, Cemitério da Serra de Santo António, Cemitério do Espinheiro, Cemitério de Minde, agora em curso. Se considerarmos também a ampliação do Cemitério de Alcanena, totalizamos mais de 500 mil euros em intervenções nos cemitérios do concelho. À presente data, encontra-se identificado para ampliação o cemitério de Vila Moreira, processo a aguardar a aprovação da revisão do PDM. Não havendo mais nenhuma situação identificada. Foram também apoiadas as casas mortuárias do Covão de Feto e de Caçais Robustos. Temos mantido a nossa ação na defesa da desagregação das uniões de freguesia criadas em 2013, caso seja essa a vontade dos respectivos órgãos executivos e deliberativos, ouvidas as comunidades. Foi no dia 4 de maio, aprovado na 13ª Comissão na Assembleia da República, a Lei do Regime Jurídico de Criação, Modificação e Extinção de Freguesias, com um regime especial de desagregação para as freguesias agregadas em 2013, contra a vontade dos órgãos autárquicos de então e das respectivas populações. A luta deu os seus frutos, ainda neste mandato. Processo que terá os seus trâmites legais, organizacionais, normais, não obstante só vir a ter efeitos nas eleições autárquicas de 2025. Um município que claramente apostou no desenvolvimento humano e social. É incontestável o que tem sido feito ao nível social. Hoje o Concelho de Alcanena é um concelho mais solidário. Procuramos ser atentos e trabalhar em rede. A rede social do Concelho de Alcanena tem sido muito reforçada e valorizada. Mantemos e valorizamos projetos já existentes, como os passeios séniores, o convívio sénior, o apoio a estudantes do ensino superior, a atribuição de habitação social, a CPCJ, mas criámos muitos outros projetos, alguns dos quais em parceria com as respectivas entidades. A Academia Sénior, com a ARPICA e com a então Junta de Freguesia de Alcanena, o apoio a famílias numerosas, o Banco de Recursos Sociais, que fornece alimentação, vestuário e outros bens, o Banco Local de Voluntariado, com a Comissão Nacional para o Voluntariado, os cabazes Bebé Feliz, Infância Feliz, Sénior Feliz e, em 2020, a criação do cabaz solidário, devido à pandemia e às condições sociais que se agravaram em muitas famílias. O Gabinete de Inserção Profissional, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes. O Gabinete de Apoio ao Emigrante. O Cartão Jovem e o Cartão Sénior. As Comissões Sociais de Freguesia. O Contrato Local de Desenvolvimento Social. A Equipa Municipal de Intervenção na Violência Doméstica. O Espaço de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica. O Plano Municipal para a Cidadania e Igualdade de Género. A teleassistência. Fomos reconhecidos pelo 2º ano consecutivo pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis pelos projetos desenvolvidos de apoio às famílias como uma autarquia familiarmente responsável. Em 2009, encontramos uma rede de equipamentos sociais em que todos os seus dirigentes manifestavam preocupações com as instalações existentes ou com instalações que pretendiam ter. Em 2021, o Concelho fica com uma rede de equipamentos sociais que responde às suas necessidades na sua generalidade.
Ficamos com mais um equipamento social na Serra de Santo António, com as valências de lar, centros de dia, apoio domiciliário, apoiado pela Câmara em cerca de 400 mil euros, num investimento total de cerca de 1,8 milhões de euros, investimento apoiado pelo programa PARES. O Centro de Bem-Estar Social de Minte teve ampliação com a construção de um novo edifício, apoiado em 300 mil euros pela Câmara Municipal. Em parceria com o Centro de Reintegração e Integração de Torres Novas, o CRIT, está apresentada candidatura também ao programa PARES para a construção de um lar residencial para pessoas com deficiência, cuja obra ainda poderá iniciar em 2021. A casinha, em Monsanto, procedência de um piso no mercado de Monsanto pela Junta de Freguesia de Monsanto, tem já o espaço requalificado com o apoio de cerca de 100 mil euros da Câmara Municipal. Há a IGIL, na Loriceira. Há a ASIM, em Vila Moreira. O Centro de Bem-Estar Social, no Espinheiro. Todas tiveram apoio para melhorar as suas instalações. A Associação ABC e a Associação Arpica encontram-se em espaços cedidos pela Câmara Municipal, tendo-se iniciado já as respectivas avaliações para futuros projetos de qualificação, acredito que também serão concretizados no futuro. O Centro de Bem-Estar Social de Alcanena, apesar de tudo, tem tido uma situação financeira mais equilibrada, mais sustentável, sobretudo resultado de uma grande doação que recebeu de um grande benemérito da gaucharia, tendo também apresentado várias candidaturas para várias intervenções que têm sido aprovadas, não tendo, por isso, formalizado apoio ao município. Durante todo este período, o apoio às IPSS do Concelho de Alcanena ultrapassou 1 milhão de euros. De salientar que, na sua maioria, também tem acordos para o seu funcionamento com a Segurança Social. Também, ao nível da habitação social, tem havido melhoria das suas condições, garantindo a sua regular ocupação. Está prevista a requalificação dos bairros Doutora Anastácio Gonçalves, em Alcanena, do bairro da Cantina, em Vila Moreira, e em curso o concurso para a requalificação da ex-escola do primeiro ciclo, em Alcanena, para destinar para a habitação para arrendamento jovem. Um município que melhorou os serviços de atendimento e de comunicação. A Câmara Municipal de Alcanena tem, em 2021, um total de 259 trabalhadores. Destes, 69 passaram para o mapa de pessoal da Câmara pelo processo de transferência de competências na área da educação. A diferença, os 190, ainda consegue estar abaixo do número de trabalhadores que havia em 2009, que eram 191. Mas procurámos fazer melhor, atender melhor, com respostas mais rápidas na generalidade dos serviços, com mais serviços e com mais competências que viemos e temos vindo a assumir. Asseguramos com a Agência para a Modernização Administrativa uma rede de espaços do cidadão em todo o Concelho, em parceria com as juntas e uniões de freguesia, levando os serviços bem mais próximo das pessoas. Reforçámos a comunicação institucional e a divulgação, aderindo também a novas plataformas de comunicação. Temos vindo a reforçar a rede Wi-Fi em vários equipamentos e espaços públicos. Temos melhorado as instalações e condições dos equipamentos municipais, sendo institucionais, culturais, desportivos ou outros. Avançámos com a gestão documental, com a reengenharia de processos, garantindo novas formas de trabalho, de registro e de arquivo. Reforçámos equipas, tendo pela primeira vez o município um recurso humano com formação especializada na área em arquivo. Com a comunidade intermunicipal, o desafio será avançar para o arquivo digital. É o que está em curso. Contudo, o espaço físico para o arquivo municipal era também um objetivo a atingir, nomeadamente requalificando até o edifício deixado pela GNR, obra que não foi possível concretizar, ficará para concretizar no futuro, na localização que melhor entenderem. Um município que promoveu a requalificação urbana. É bem visível o trabalho realizado nesta área, quer do ponto de vista do planeamento e da organização do território, com a delimitação das 10 áreas de reabilitação urbana, garantindo os benefícios que essas aprovações consagram, como no trabalho em curso com as operações de reabilitação urbana. O município de Alcanena foi contemplado com uma verba de cerca de 1 milhão de euros para ações do seu Plano de Ação de Reabilitação Urbana, o PARU. Estas ações, para terem elegibilidade, tinham que se localizar na sede do Concelho. Por esse motivo, foram escolhidas a requalificação da praça, hoje Praça 25 de Abril, e a requalificação do mercado municipal de Alcanena. A boa execução do município de Alcanena
garantiu recentemente um prémio de cerca de 300 mil euros. Foi o segundo município do Médio Tejo em termos de valor atribuído para reconhecer a boa execução do município de Alcanena. No início do primeiro mandato foi requalificado o Jardim da República. Foi também requalificada recentemente a Rua da Cove e toda a área envolvente ao edifício social. Está em curso a preparação do concurso para a requalificação do Jardim do Largo Justino Guedes, em Minde. Foram apoiadas outras intervenções, nomeadamente o Jardim 24 de Julho, em Vila Moreira. De uma forma geral, todas as requalificações em edifícios de vária natureza integram-se também e potenciam também a requalificação urbana, procurando incentivar e motivar também os privados. É esse o objetivo da Estratégia Local de Habitação do município de Alcanena, que permite, desde já, o município de Alcanena poder contar com cerca de 8 milhões de euros, mediante acordo assinado com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, verba prevista no PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Este apoio a 100% destina-se a investimentos na requalificação da habitação, quer da autarquia, como de entidades do setor social e mesmo de privados. Fomos um dos primeiros municípios que, no âmbito da Estratégia Local de Habitação, viu primeiro consagrada verba a 100% integrada no PRR. É esta a força política do Concelho de Alcanena. Um município que promoveu a acessibilidade e a mobilidade. As preocupações com acessibilidade passaram a ser permanentemente avaliadas em cada intervenção, em cada projeto, garantindo as acessibilidades quer em edifícios, quer em espaços públicos existentes, como em qualquer nova intervenção. Foi lançado um projeto intermunicipal de referência, o transporte a pedido, apesar de no Concelho ter baixa adesão, mas que merece ser reavaliado. Para garantir uma maior mobilidade, temos investido todos os anos na melhoria da rede viária, intervindo em todas as freguesias e uniões de freguesia. Investimento global que ultrapassou os 6 milhões de euros. Saliento a ponte da Goixaria, a ponte da Várzea no Espinheiro. Saliento também as ligações entre Alcanena e Moita, no Malhô, entre Minde e Val Alto, a estrada Moitas-Venda, Serra de Santo António, Minde, Serra de Santo António. A estrada Alcanena-Bugalhos só não está já em obra porque o concurso ficou deserto e vamos ter que lançar novo concurso. Dentro das próprias freguesias, houve ruas requalificadas em todas as freguesias. Em 2021 ainda ocorrerão intervenções no Carvalheiro, no Covão de Coelho, no Val Alto, na Goixaria, no Malhô. Aproveitamos, no caso do Carvalheiro, do Covão de Coelho e do Val Alto, as obras de saneamento que têm estado em curso exigiram mais financeiramente da própria autarquia do que estava previsto. E a pandemia veio também atrasar e comprometer algumas concretizações. Não sendo uma obra da responsabilidade da Câmara, mas por ser uma requalificação de enorme relevância para o Concelho, salienta a Estrada Regional 361. Luta de muitos anos, é finalmente uma realidade. Valeu a pena lutarmos juntos, Câmara Municipal de Alcanena e Junta de Freguesia de Monsanto. Tínhamos a expectativa de avançarmos com os projetos para a requalificação da estrada Alcanena-Moitas-Venda, Alcanena-Olhos d'Água, para dar continuidade ao projeto das ciclovias, o que não foi possível de concretizar. Um município que assumiu uma aposta na juventude. Os jovens têm um papel extraordinário na dinâmica dos territórios. São apoiados em todas as ações de apoio ao agrupamento de escolas de Alcanena. Mas também com os apoios extraordinários a estudantes do ensino superior, que ultrapassaram os 500 mil euros neste período. Com a disponibilidade de todos os serviços da autarquia para acolher estágios, com a promoção da sua participação nas universidades de verão em Coimbra e no Porto, com a dinamização do Conselho Municipal de Juventude, com a realização do Fórum da Juventude, com os contratos de programa concedidos a associações culturais e desportivas para garantir a sua formação cultural e desportiva também, com o orçamento participativo jovem, valorizando as suas ideias, os seus projetos para as suas comunidades, promovendo a aquisição de habitação própria com os apartamentos em Vila Moreira ou com mais habitação projetada, criando condições no Concelho e na região para atrair mais empresas e criar mais postos de trabalho mais qualificados.
Um município que assumiu claramente a educação. Em 2009, tínhamos o parque escolar a necessitar de melhorias e de requalificação. Em 2021, a generalidade do parque escolar fica requalificado, ou em vias de ser requalificado, com projetos e, mais importante, com financiamentos assegurados. A Escola Básica, primeiro e segundo ciclos, Dr. Anastácio Gonçalves, com intervenções concluídas e ainda com beneficiação do campo de jogos que irá decorrer agora em maio. A Escola Básica do primeiro ciclo de Minde, que integrará o pré-escolar, já com concurso público finalizado e com a candidatura apresentada para financiamento. Prevê-se a adjudicação ainda em maio e as obras a iniciarem-se no início de julho, no fim do presente ano letivo. Com um prazo de execução de 12 meses, já receberá os alunos do primeiro ciclo e do pré-escolar de Minde em setembro de 2022. A Escola Secundária de Alcanena, com projeto de responsabilidade do Ministério da Educação, do trabalho político da Câmara Municipal, com o Ministério também da Educação, e já aprovado pela Câmara Municipal, assim como o início do procedimento concursal, avançando o concurso público ainda em maio. Foi apresentada a candidatura, havendo já a verba afeta para este investimento. Todos os jardins de infância e restantes escolas do primeiro ciclo tiveram intervenções de melhoria e continuarão a ter, ainda em 2021. Asseguraram-se atividades de enriquecimento curricular, apoios escolares, fruta escolar, refeições escolares, transportes escolares. Elaborou-se o Plano Estratégico Educativo Municipal em fase de implementação, com as comissões de avaliação e de implementação já constituídas. Implementou-se o Programa de Promoção do Sucesso Escolar e de Combate ao Abandono Escolar, projeto intermunicipal. A articulação e a relação institucional com o Agrupamento de Escolas de Alcanena decorreu sempre de forma exemplar, tendo o município sempre colaborado e apoiado em todos os projetos e reconhecendo o extraordinário trabalho realizado pela sua direção, pelos professores, restantes trabalhadores, alunos, pais e encarregados de educação. A comprová-lo, temos hoje a entrega da Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro. O processo de transferência de competências na área da educação, operacionalizado em setembro de 2021, estando a decorrer com toda a tranquilidade, é também mais um bom exemplo de como o município assume, de facto, a educação como fator determinante para o concelho de Alcanena. Um município que decidiu assumir mais a saúde. O município aceitou também a transferência de competências na área da saúde. Estando em avaliação o auto da transferência. Concretizou-se a cedência em regime de comodato do edifício da extensão de Minde. Acompanhou e defendeu a manutenção das extensões de saúde, mantendo-se ainda algumas a funcionar. Através de protocolo com o INEM, temos um posto de emergência médica, uma ambulância do INEM. Trabalhamos em forte articulação e reconhecemos o papel extraordinário dos profissionais de saúde, também com a pandemia, entregando hoje ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde a Medalha de Valor e Altruísmo do município de Alcanena em reconhecimento ao Serviço Nacional de Saúde. Um município que tudo fez para promover a cultura, o desporto e o lazer. A própria dinâmica do município, ao nível cultural e desportivo, tem sido sempre reconhecida e bem visível. Através de iniciativas de organização própria ou em parceria com outras entidades e associações, os planos de atividades foram sempre muito intensos. Infelizmente, a pandemia interrompeu as atividades durante mais de um ano, estando agora a serem retomadas. Sempre tivemos os nossos equipamentos culturais e desportivos com programações regulares. Destaco o projeto cultural lançado por ocasião do centenário do Concelho, o Grupo de Teatro Alcanena encena, com a encenação do Sr. Vicente Batalha, um projeto que nos encheu a todos de orgulho. Também em termos de melhoria das instalações, essa preocupação tem vindo também a acontecer. Temos hoje equipamentos culturais e desportivos com melhores condições para o seu funcionamento. Está apresentada a candidatura para a melhoria da eficiência energética nas piscinas municipais de Minde. Está em curso a requalificação do Estado Municipal de Alcanena, que deverá ficar concluída ainda em 2021. Era nosso objetivo ter ainda concretizado pinturas exteriores nos equipamentos culturais, Biblioteca Municipal, Cineteatro, equipamentos desportivos, pavilhões e piscinas. Retomámos no passado dia 1 de maio com a Alcarte, para valorizarmos as várias artes, os vários artistas do concelho. Assumimos várias edições de livros, promovemos a leitura e a poesia, abrimos os nossos equipamentos e espaços para muitas iniciativas.
Um município que teve sempre o princípio do diálogo e do apoio às associações. Tivemos sempre o princípio de agradecer e de reconhecer o papel importantíssimo das associações, o que têm feito para conseguir manter a sua atividade. A forma que sempre tivemos de o comprovar foi manter a proximidade, o diálogo, o conhecimento das suas realidades, apoiando as suas atividades e as suas dinâmicas culturais, desportivas e sociais, assim como a melhoria das suas instalações. Os apoios financeiros às associações ultrapassaram neste período 2,5 milhões de euros, sem contar com os apoios logísticos, com reprografia ou com transportes. Poderiam estes 2,5 milhões de euros ter sido direcionados para outras áreas que hoje não estão concretizadas? Daria para fazer tudo o que referi, que ainda não tínhamos e não tivemos ocasião de fazer. Podíamos ter feito isso, mas não fizemos. E nunca o quisemos fazer. Esta foi sempre uma questão de princípio, orçamento após orçamento. Os apoios às associações nunca diminuíram. Mesmo no primeiro mandato, com as dificuldades financeiras que a autarquia sofreu. E mantiveram a sua atividade. Com o apoio da autarquia, sem dúvida. Melhoraram os seus equipamentos e instalações, como aconteceu com a EFCA, com o Atlético Clube Pinheirense, com o Vitória Futebol Clube Mindense, ou ao nível cultural, com a Sociedade Musical Mindense, e o apoio já concedido à Casa do Povo de Minde para a requalificação do Cineteatro Rogério Venâncio, que tem já também uma candidatura aprovada. Muitas outras receberam apoios, como todas podem testemunhar, mas outras receberam mesmo instalações cedidas pela Câmara Municipal, como aconteceu com a Associação Amical, que se encontra nos Filhós, com a Robustuna Afonsina, que se encontra em Casais Robustos, com a Associação Pedrinha, que passará em 2021 para a Escola do primeiro ciclo da Guaxaria, para além de outras que já utilizavam instalações da Câmara Municipal, como a ABC, o JAC, o Núcleo de Cicloturismo ou a Associação Colombófila em Alcanena. A intensidade e a complexidade dos 3 mandatos não permitiram deixar concluído um projeto em que sempre acreditei. E foi por nele acreditar que a Câmara Municipal adquiriu a fábrica Emílio da Silva Raposa por 300 mil euros, hoje designada por Fábrica da Cultura. Foi adquirida para esse fim e deverá ser esse o fim e essa a sua utilização. Está em curso a reavaliação desse projeto. A obra será uma concretização futura, estou certa disso. Um município que valorizou de facto a proteção civil. Todos sentimos que temos um Concelho de Alcanena com agentes de proteção civil eficazes, competentes e que nos protegem. É de facto assim. Sentimos-nos mais seguros e mais confiantes. A aposta na proteção civil foi imensa. Na melhoria das instalações, temos um quartel dos Bombeiros Municipais de Alcanena totalmente requalificado. Temos viaturas, temos mais equipamentos. Em recursos humanos, quer em número, como em qualificações, como na própria valorização profissional. A proteção civil esteve também à prova com a pandemia e respondeu de forma exemplar e muito profissional. A articulação e valorização da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Minde foi sempre garantida. Nestes 3 mandatos, houve apoios que ultrapassaram 1 milhão de euros para os bombeiros voluntários de Minde. Acrescendo ainda cerca de 100 mil euros para com participação à equipa de intervenção permanente, outra conquista que conseguimos para o Concelho, com o Ministério da Administração Interna. Muito obrigada nas pessoas dos comandantes Jorge Frazão, Sérgio Henriques, por todo o empenho e dedicação para a proteção civil do nosso Concelho. Mas também destacamos outro projeto que trabalha em complementariedade, o Gabinete Técnico Florestal e a nossa equipa de sapadores. Ao nível intermunicipal, esta dimensão veio também ganhar destaque, havendo mesmo equipas intermunicipais. Se a área em que o envolvimento das juntas e uniões de freguesia tem sido também muito expressivo, a área da proteção civil é uma delas, procurando implementar as unidades locais de proteção civil, os seus kits de primeira intervenção, prontos para sinalizar situações, apoiar na sua resolução, disponibilizando apoios logísticos, garantindo contactos locais. Muito obrigada também por esta rede institucional e operacional que foi possível garantir a bem da proteção
de pessoas e bens do nosso concelho. Um município que criou melhores condições para o exercício das funções da segurança e da justiça. Ainda se lembram onde e como funcionava o quartel da GNR? Há tendência para esquecer. Importa recordar. Foi o município de Alcanena, com o Ministério da Administração Interna, que criou as condições para hoje o quartel da GNR ser uma referência para ter condições de trabalho, de conforto e de segurança, disponibilizando um edifício que o município de Alcanena adquiriu por 250 mil euros e garantindo a comparticipação para a obra pelo Ministério da Administração Interna, num investimento de quase 500 mil euros. Apoiou ainda na aquisição de viatura. A disponibilidade e trabalho desenvolvido, acrescido com a fiscalização exigida pela pandemia, merecem também o nosso agradecimento à GNR, na pessoa do comandante Luís Duarte. Ao nível da Justiça, e com a reorganização que existiu e que levou a muitos encerramentos de tribunais, foi também uma luta para conseguirmos ficar com a secção de proximidade. Para o efeito, o município assumiu de imediato compromissos para garantir a acessibilidade ao edifício e para a melhoria da sala dos julgamentos. Recentemente, voltaram a ser estabelecidos contactos com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça e já se encontra regularizado o contrato comodato, visto não se ter localizado o que eventualmente terá sido estabelecido há cerca de 40 anos. E será apresentado para aprovação na próxima reunião de Câmara protocolo de colaboração para investimentos e melhorias a fazer no edifício por ambas as partes. Também para a área da Justiça foram criadas melhores condições no concelho de Alcanena. Um município que assumiu estrategicamente o ambiente. O concelho de Alcanena teve sempre uma página negra da sua história que importava virar. Conhecido por vários episódios de poluição, do rio Alviela, por odores desagradáveis, por dispersão de resíduos em solos, com uma indústria de cortumes que se afirmava pela excelência da matéria-prima, importava que este território, onde se encontram integradas, também passasse a primar pelas boas práticas ambientais. Não há território que se afirme sem respeito pelos valores naturais. O ambiente tem que ser preservado. É um garante para a sua valorização, para a qualidade de vida das pessoas. É um garante para a competitividade das empresas. Estrategicamente foi também avaliado e enfrentado, sempre em permanente diálogo com entidades locais e nacionais. O município tinha um entendimento favorável da entidade reguladora, que tinha responsabilidades com a Agência Portuguesa do Ambiente e com o Ministério do Ambiente, e apresentou e defendeu até ao limite as suas posições com a APIC, com a Áustria, com o STIC. E concretizou-se a criação da empresa municipal Aquanena. Uma empresa que apenas foi criada em dezembro de 2018, mas teve mais de 2 anos em preparação e análise com as várias entidades para o devido enquadramento legal. Hoje está todos os dias ao serviço do ambiente. No abastecimento de água, tendo como estruturante a conclusão e aprovação da requalificação da rede de águas no Espinheiro, reconhecida como prioritária. No saneamento, tendo já elaborado e aprovado o plano estratégico para a evolução do sistema de Alcanena e o compromisso do Ministério do Ambiente de termos financiamento garantido de 5 milhões de euros a 100% para a concretização de projetos prioritários para o cumprimento da licença de rejeição e para a eliminação de odores, com prazo de execução até final de 2022. Será isto? Falta de articulação do município de Alcanena com as várias entidades e vários ministérios? A nova licença de rejeição, já emitida pela APA, tem prazo de execução até final de dezembro de 2022, já com o faseamento das intervenções. Temos já o regulamento aprovado em Assembleia Municipal, pela primeira vez, um regulamento que, sujeito a consulta pública, enquadra o abastecimento e todo o saneamento.
Remontando a 2015, estaremos todos lembrados também da importante obra que foi a requalificação da rede de coletores nos emissários da Goixaria, de Monsanto e de Vila Moreira. Só que, para que essa obra pudesse ocorrer em 2015, nos anos anteriores, teve que se lutar pelos projetos, pelo financiamento, teve que se preparar um concurso público internacional. Para alguns parece tudo pouco. Estalariam um dedo e tudo estaria feito. Podia estar feito há muitos anos, sem dúvida. Muitos passaram com responsabilidades pela Câmara Municipal que poderiam ter dado passos mais determinantes no área do ambiente para o futuro, mas não o fizeram. Não estava feito e agora passou a estar. Porque para além da vontade, era preciso também a coragem. E agora juntou-se a vontade e a coragem. Outra área em curso tem a ver com a limpeza das linhas de água, com a estabilização de margens, para cujos trabalhos também contamos com o apoio da APA, que já se iniciou. Temos efetivamente o desígnio ambiental no geral e a valorização do rio Alviela em particular. A criação do Observatório Ambiental foi também um passo estratégico determinante, pois reunimos em torno da área ambiental do Conselho, em torno das problemáticas ambientais, as principais entidades com relevância na matéria. Do Observatório Ambiental partiu precisamente a elaboração pelo IAPMEI, com a colaboração do município e do STIC, do Guia das Boas Práticas para o Licenciamento das Indústrias de Cortumes, que foi apresentado a 4 de maio de 2020, em Alcanena. A pandemia interrompeu as vistorias que já estavam em curso e que agora serão retomadas. As obras de saneamento que estão a ocorrer no Covão de Coelho, no Val Alto e no Carvalheiro, e agora com conclusão prevista para julho, contribuem também para a melhoria do ambiente, pois garantem uma cobertura de mais de 96% ao nível do saneamento no município de Alcanena. É um facto que, com muitos constrangimentos, estas empreitadas têm decorrido, devido a problemas da empresa responsável por estas empreitadas. Por isso, agradeço a compreensão de todas as populações. O mês de julho é a data prevista para a conclusão de todas elas. Falar de ambiente é também falar de alterações climáticas, trabalho que já começou a ser desenvolvido ao nível intermunicipal. É também falar de eficiência energética, trabalho já iniciado em equipamentos municipais e na iluminação pública. É falar em boas práticas no dia-a-dia, tendo avançado o município com a renovação de frota, com a aquisição de viaturas elétricas, tendo também instalado carregador para o uso dos proprietários de viaturas elétricas. É também ter criado condições para a ampliação das torres do parque eólico ou para a instalação de novas centrais fotovoltaicas. Um município que valorizou o seu património natural e construído para promover o turismo. O município valoriza e sempre valorizou a sua integração no Parque Natural Serra da Eira e Candeeiros. Considera que o seu potencial em património natural o distingue qualitativamente. Tudo tem feito para essa afirmação. Com a criação em 2013 da Associação Centro de Ciência Viva e com a adesão à Rede Nacional dos Centros de Ciência Viva, projeto extraordinário para a promoção da cultura científica e para a valorização do nosso património natural. Com os contactos estabelecidos com a EPAL, e que importa retomar, não obstante não terem manifestado a intenção de integrar no protocolo que foi proposto a possibilidade de captação de água, que por eles foi abandonada, para ir ao encontro do que então o município pretendia. Com a continuada requalificação da praia fluvial, estando em curso o processo da sua classificação. Com a rede de percursos pedestres, percursos BTT, percursos de manutenção. Com a adesão ao projeto de turismo sustentável em áreas classificadas, o iNature, que permitiu lançar o Festival da Biodiversidade, o Encontro Nacional de Pedestrianismo, o Festival Arte Natura, o Trail Serra da Eira e Candeeiros, em rede com outros municípios, nomeadamente da Adsaica, já manifestou o município de Alcanena a total concordância para a criação de um geoparque nesta região, para o desenvolvimento das aldeias do Carso, para a classificação dos muros de pedra seca de calcário. A aquisição da fábrica Alves Raposo, pelo município de Alcanena, visava também potenciar uma estrutura de apoio para a dinamização de todo o potencial natural e turístico da nossa região. Seria a fábrica do Carso. Promovemos festivais de gastronomia, divulgámos as tradições, estando em elaboração o projeto Documentar Alcanena.
Apoiámos a requalificação do património religioso, como na Igreja da Louriceira, a Igreja do Malhou, a Igreja do Covão de Coelho, são alguns exemplos. Estas são algumas, apenas algumas, das muitas concretizações. Só quem anda mesmo muito distraído não consegue identificá-las. Com o que já está também previsto, foi possível garantir para o nosso Conselho financiamentos com apoio comunitário que ultrapassam os 40 milhões de euros. Como pode ser isto de ser desvalorizado? Nunca houve esta capacidade de garantir tanto financiamento para tantos projetos de áreas tão diversas. Estes são os factos e os resultados que o projeto autárquico Junto Construímos o Futuro deixa como legado para o desenvolvimento e crescimento do Concelho de Alcanena. Um projeto que em 2009 atingiu quase 45,6% dos votos e que em 2017 subiu para 55,4%. É esta a nossa legitimidade, a das eleições democráticas que nos elegeram. Mas é esta também a nossa forma de trabalhar. E também a nossa forma de prestar contas. Dizer e comprovar o que foi feito. Dizer e provar o que foi feito. E foi feito muito. E ficam obras em curso para serem concluídas, algumas ainda em 2021. E ficam concursos a decorrer para obras já com financiamento assegurado. E ficam projetos concluídos e aprovados para lançamento de novos concursos. É o resultado de uma dinâmica autárquica que nunca parou, que nunca abrandou, que trabalha dedicadamente até ao último dia correspondente ao período para o qual nos elegeram. Como é possível tanto criticar e pouco ou nada reconhecer? Quem nos dera que em 2009 tivesse sido esta a situação encontrada. Em termos da estabilidade e da sustentabilidade económica e financeira, em termos de ações concretizadas, em termos de obras em curso, com novos projetos, com financiamento garantido, quem nos dera? Teria sido reconhecido e teria agradecido. Ser da oposição não significa estar contra quase tudo. Esta posição de reconhecer e de agradecer também pode ser uma atitude que é importante para a vivência em sociedade num concelho. Optam por identificar, por vezes, o que não está ainda feito, desvalorizando o que está feito. Mesmo o que está feito é como se não existisse. Se estivesse tudo feito, candidatavam-se para quê? É normal que a evolução dos tempos traga novos desafios, que novas equipas tragam novas ideias. Temos agora o Plano de Resiliência, o Plano de Recuperação e o Portugal 2030. Com eles mantêm-se os desafios das alterações climáticas, da eficiência energética, dos territórios digitais, da competitividade. É normal acompanhar a evolução dos tempos. O hoje não é igual ao ontem, nem será igual ao amanhã. Foram salientados os principais marcos em todas as áreas. Foi o melhor que foi possível fazer. Não fosse um plano de saneamento financeiro para fazer e para cumprir, que coincidiu com a Troika no nosso país. Não fossem os problemas ambientais, que com seriedade e responsabilidade têm sido ultrapassados, apesar das ameaças, dos insultos personalizados, que só visaram destruir a Presidente da Câmara. Apesar de uma pandemia para enfrentar, de que resultaram 945 casos positivos, 39 óbitos, do trabalho intenso, da solidariedade conjunta com entidades, com empresas, com pessoas, com as famílias. Solidariedade que reforço, assim como reforço os sentidos pêsamos a todas as famílias que perderam os seus entes queridos. Sei o muito que dói, pois no final do meu segundo mandato tive os 2 maiores desgostos da minha vida, perdendo os meus pais com uma diferença de 3 semanas. Passámos por processos difíceis que tiveram que ser enfrentados. Ainda muito mais teria sido feito se tudo tivesse sido mais fácil, se não tivesse sido tudo tão difícil. Espero sinceramente que consigam fazer melhor. Pois para mim, o que importa hoje, que sempre importou e que importará sempre, é que o Concelho de Alcanena se continue a afirmar
como um conselho em que muitos mais jovens, homens e mulheres, queiram viver, queiram trabalhar, queiram investir. Muito obrigada. Tem sido mesmo uma honra ter estado como Presidente da Câmara Municipal de Alcanena. Honra acrescida com o facto de ter sido a primeira mulher eleita Presidente de Câmara neste Conselho, em que tive o privilégio de contribuir para a organização, para a dignidade das comemorações do seu centenário. Obrigada por toda a confiança dos que em mim confiaram. Obrigada a todos aqueles e aquelas que sempre me acompanharam. Ao meu gabinete de apoio, Alice e Oscar, foram 12 anos de interação diária e permanente. Obrigada a todas as entidades com que o município de Alcanena tem trabalhado e que tanto nos têm respeitado, destacando a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, em que são 13 presidentes de câmaras, diferentes forças políticas, mas todos com uma enorme amizade. Obrigada a todos e a todas os trabalhadores e trabalhadoras do município de Alcanena, pela dedicação, pelo muito que temos conseguido fazer com poucos. Obrigada à minha família que viveu com as minhas ausências. A dedicação foi plena, sempre agindo com razão, com o Conselho de Alcanena no coração. Uma nova etapa se seguirá para todos e para todos, mas eu continuo a desejar as maiores felicidades e os muitos sucessos para o Conselho de Alcanena. Viva o Conselho de Alcanena! Obrigada.